depositar e que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor nesta manhã. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32 de Êxodo. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, você poderá oferecer a sua para que todos possamos ler o texto da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 32. Não vamos lê-lo todo, mas quero que os irmãos acompanhem essa leitura. Todos já estão indo para os seus lugares. Êxodo capítulo 32, começando no verso 1. Verso 1. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. E depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenha observado esse povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acenda a tua ira contra o teu povo que tirasse da terra do Egito com grande força e com forte mão? Agora lá o verso 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas dos vencidos é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Agora verso 25. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado
porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à porta, à entrada do arraial, e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã. Louvamos o teu nome pelo texto que acabamos de ler, e peço agora que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para receber essa palavra. Senhor, que essa palavra seja uma palavra tocante, uma palavra salvadora, curadora, libertadora, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o povo de Israel, apesar de ver a ação miraculosa de Deus na morte dos primogênitos egípcios e na sua libertação do cativeiro egípcio, o povo de Israel, apesar de ser guiado sobrenaturalmente por Deus, com uma nuvem de dia e um fogo de noite, para lhes mostrar o caminho a seguir e não se perderem na vastidão do deserto, o povo de Israel, apesar de ter visto a ação sobrenatural de Deus, ao abrir o Mar Vermelho, para que o atravessassem em segurança e assim fossem salvos da perseguição egípcia. O povo de Israel, apesar de ter sido alimentado sobrenaturalmente com maná e com as codornizes enviadas pelo Senhor, apesar de terem sido dessedentados miraculosamente pela água que brotou da rocha ferida por Moisés, apesar de terem visto a glória de Deus sobre o Monte Sinai, que fazia com que o monte tremesse, e Deus falando com Moisés, apesar de todas estas experiências com Deus, na primeira oportunidade que tiveram, esqueceram de Moisés, esqueceram de Deus, e fizeram para si um bezerro de ouro semelhante aos deuses egípcios, revelando que, apesar de terem saído do Egito, o Egito não havia saído de dentro de cada um deles. Moisés, ao descer do monte, ao ouvir o barulho de um povo completamente ensandecido pela idolatria, pela imoralidade e pela depravação sexual, convocou a si aqueles que eram pelo Senhor e mandou matar os apóstatas, tendo morrido num só dia mais de 3.000 pessoas. Eu creio, amados e amadas, que também muitos de nós temos visto milagres do poder de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Temos visto o sobrenatural do Senhor agindo em várias áreas de nossas vidas. Temos visto a graça e a misericórdia do Senhor sendo derramada de uma forma tremenda sobre o nosso viver. Temos sido profundamente abençoados e guardados pelo Senhor. Mas ainda assim, muitos de nós têm se deixado levar pela adoração do bezerro de ouro. Quem são aqueles em nossos dias que é exemplo dos israelitas do passado, são adoradores do bezerro de ouro? Será que eu ou você somos adoradores do bezerro de ouro? É sobre isso que eu quero lhes falar nesta manhã.
E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é esta: adoradores do bezerro de ouro. Queridos, há 3 questões seríssimas que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Quem são os adoradores do bezerro nos dias de hoje? São aqueles que, apesar de religiosos, apesar de frequentarem ou serem membros de uma igreja, eles estão lá, como aquele povo estava lá. Aquele povo era povo de Deus. Mas, queridos, apesar de tudo isso, vivem uma vida pessoal dupla. Vivem uma vida pessoal dupla. Na primeira oportunidade que aquele povo teve, revelou a duplicidade de vida. Não havia sinceridade naqueles corações. Havia algo escondido dentro deles. Então, os adoradores do bezerro de ouro nos dias de hoje são aquelas pessoas que estão ou são religiosas, mas estão dentro de nossas igrejas, fizeram profissão de fé, foram batizadas, são membros, estão lá no nosso meio, louvando e adorando, mas vivem uma vida pessoal dupla. Uma vida pessoal dupla e seus compromissos relacionais. O que é isso, queridos? São desonestos ao afirmar e externar os seus sentimentos. São crentes, mas são desonestos quando afirmam e externam seus sentimentos. Falam para pessoas que as amam e tudo isso é mentira. São os famosos namoros entre crentes, por exemplo, não só. Pessoas que falam para outras pessoas: eu te amo, estou apaixonado por você, você é a pessoa da minha vida, tudo mentira. E depois vem a pessoa e diz: mas pastor, era crente, pastor, era membro da igreja, mas um adorador do bezerro. Um adorador do bezerro. Pessoas que estão lá. Queridos, o problema é que nós não os identificamos olhando para eles. Se vestem como nós, agem como nós, são iguaizinhos a nós. Mas começamos a perceber a duplicidade nessa questão ao afirmar e externar seus sentimentos. É sempre mentira, é sempre desonestidade. São desonestos ao assumir e conduzir relacionamentos. Pessoas que têm relacionamentos com várias pessoas ao mesmo tempo. Namoram pessoas de várias igrejas. Têm namorados ou namoradas em tudo que é lugar. Mentem o tempo todo. E depois a pessoa descobre e diz: mas pastor, era membro da igreja. Era um adorador do bezerro. Era um adorador do bezerro. É uma vida dupla. Está lá domingo na igreja, bonitinha e bonitinha, mas só faz o que é coisa desonesta. Engana o tempo todo as pessoas, não só nessa área sentimental, mas no seu trabalho, nos seus relacionamentos de amizade, em quaisquer compromissos relacionais, sempre há mentira, sempre há desonestidade. São pessoas que mentem e enganam o tempo todo. Mas tem uma vida dupla também numa outra área, nos seus compromissos financeiros. São pessoas que vivem uma vida dupla nos seus compromissos financeiros. Assumem e se iludem com compromissos que sabem que não podem pagar, mas assumem esse compromisso. Mas pior do que isto é que assumem, mentem o tempo todo com compromissos que sabem que não vão pagar. Você sabe que não vai pagar. Alguns sabem que não podem, mas ainda assim se endividam e mentem o tempo todo. Vivem endividados e vivem mentindo. Você os olha, estão aí do seu lado, mas estão cheios de dívidas. O pior não é dívida, é a mentira, é a desonestidade, é a falta de caráter. Uma dívida, provavelmente todos já tivemos na vida. A questão não é a dívida em si, é que quando nós compramos, já sabemos que não podemos pagar e já estamos sendo desonestos. Mas o pior é quando nós compramos alguma coisa, entramos em algum compromisso e eu já sei que eu não vou pagar. Eu já sei. Isso já está determinado dentro de mim.
Mas ainda assim eu faço. E com a cara mais deslavada desse mundo, eu digo, pode deixar que eu vou pagar tudo certinho. E eu já sei, porque eu já determinei dentro de mim que não vou fazer isso. Aí a pessoa toma um susto e diz, ué, mas não é crente? É, mas é um adorador do bezerro. É crente no bezerro, não em Jesus Cristo de Nazaré. O Ema não está lá na igreja? Tá. Mas o povo de Israel não estava lá? Estava. Ué, estavam todos lá. Todos lá. Não pareciam todos eles um povo especial? Parecia. Mas tudo aquilo era mentira. Agora veja o que diz a palavra de Deus. Abra lá em Efésios 4, versículos 25 até ao versículo 32. Veja o que diz a palavra de Deus. Efésios 4, 25 até ao 32. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim também como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Queridos, é isso que o Senhor espera de nós. É uma vida de verdade, é uma vida de integridade, é uma vida que leva o outro em consideração. Como é que uma pessoa que se diz cristã, convertida, ela pode ter um comportamento desse? Ela pode assumir tanta desonestidade? Irmãos, como pode isso acontecer nas nossas vidas? Dar-se o caso de termos alguém aqui nesta manhã que está sendo desonesto em seus compromissos relacionais. Você está se relacionando com alguém mentindo para essa pessoa? Irmãos, a gente às vezes toma conhecimento de casos que até o diabo duvida que sejam verdade. Até o diabo duvida. Até o diabo duvida. Pessoas que mentem, pessoas que são desonestas o tempo inteiro nos seus relacionamentos. A pessoa acredita, a pessoa crê, parece um crente, fala como um crente, fala versículos, escreve e-mails e coloca ali a palavra de Deus e fala de uma forma que você diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um adorador do bezerro. É um adorador do bezerro. E quando você vai ver, tudo aquilo é mentira. Tudo aquilo é mentira. Irmãos, dá-se o caso de vocês terem compromissos financeiros que vocês não estão pagando. Dá-se o caso de vocês estarem dando calote consciente e mentindo o tempo todo para as pessoas. Você tendo assumido que não vai pagar e ficando enganando as pessoas ao seu redor. Pelo amor de Deus, nessa manhã se quebrante diante do Senhor. Peça perdão a Deus. E diga, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Irmãos, abandonem essa vida, porque isso não é vida. Isso é caminho de morte. Isso é caminho de destruição. Em nome de Jesus, nesta manhã, se algum de vocês está tendo relacionamentos desonestos, pare com isso, seja honesto, rompa com tudo. E se você
é do sexo masculino, seja homem. Seja homem. E se você é do sexo feminino, seja mulher. Seja homem e seja mulher. Abandone esse tipo de relacionamento, escondido atrás do Evangelho de Cristo. Não use o Evangelho para levar adiante o seu mau caráter, mas deixe que o Evangelho transforme o seu caráter e faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Há pessoas que se escondem atrás do Evangelho. Elas se locupletam do Evangelho de Cristo Jesus. Elas vêm para o nosso meio, porque elas descobrem que aqui há um bando de loucos por Jesus. Facinho de enganar, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E há um tempo em que você vai se deparar com o Senhor. Se você está tendo relacionamentos errados, relacionamentos que não agradam o coração de Deus, você vai deixar de fazer isso agora em nome de Jesus. Você vai parar de ter vários telefones, de atender várias pessoas, de mentir para várias pessoas. Se você é casado e diz que é solteiro, você assuma isso. Se você é solteiro e diz que é casado, assuma isso. Mas não engane. Não engane. Porque isso não agrada o coração do nosso Deus. No passado, sabe o que aconteceria? Você seria morto. Mas graças a Deus que não estamos mais no tempo da lei. Estamos no tempo da graça. E a boa notícia que eu tenho para todos vocês e para mim é que existe graça de Deus para nós. Existe graça de Deus. Queridos, adoradores do bezerro são aqueles que, apesar de religiosos, eu sou religioso. O adorador do bezerro é a pessoa mais religiosa que existe. Não tem gente mais religiosa do que adorador do bezerro. Ele é religioso. Ele frequenta uma igreja. E muitos são membros de igrejas evangélicas também. Mas o problema é que eles vivem uma vida moral dupla. Uma vida moral dupla. Estão entre nós. Às vezes do nosso lado. Mas a gente não imagina o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Uma vida moral na sua vida material e na sua vida profissional. Participando de negócios abomináveis e condenáveis o tempo todo. Mas querem se dar bem. Você me olha e diz, o que é um negócio abominável? Vou dar duas ilustrações para você. Uma pessoa tem um apartamento para vender. O apartamento vale 600 mil reais. A pessoa está com uma corda no pescoço. Você chega lá e diz, eu dou 200 agora. 200 em dinheiro vivo para você. 200. A pessoa tadinha fica tão desesperada que ela vende. E você diz, fiz um ótimo negócio, Deus me abençoou. Mentira. Você foi desonesto e você fez um negócio abominável e condenável diante de Deus. Você é um aproveitador. Você se aproveitou da desgraça alheia. A pessoa pede 600, você pode negociar. 550, 500, você pode fazer uma negociação, todo mundo faz. Mas se vale, você sabe que vale, e você dá lá embaixo, você está fazendo um negócio que não agrada o coração de Deus. Mas você está lá na igreja, e você vai até dar o dízimo. E o pastor fica até feliz com o seu dízimo, mas Deus não. Porque tem muita coisa que agrada ao pastor que não agrada a Deus, gente. Tem muita gente que agrada ao pastor, tem muita coisa que agrada ao pastor, porque tem pastor também que tem um cifrão no olho. Olha assim, vê 2 cifrões grandões lá no olho dele. Quer ver um outro exemplo de negócio abominável? Você tem um carro. O carro começou a dar problema, você foi no mecânico, o mecânico disse, vende esse carro que esse motor vai pifar. Você coloca aquele negócio lá no carro, vende o carro, não sei o que, excelente estado, papapá. Alguém chega e pergunta, mas vem cá, não sou membro de uma igreja, eu sou até evangélico e tal. Só não fala se for daqui, né? Sabe como é que é? Você não vai falar. Não, o carro está excelente, mas vem cá, o carro está bom, preciso levar. Não precisa levar em mecânico, esse carro está ótimo. Carro, sou crente, ó, não está acreditando. Aí a pessoa compra o carro e diz, Deus, obrigado, me desfiz. Um mês depois, o motor, ó, pá, pifa o motor. A pessoa te liga e você diz com a maior cara de pau, meu amigo, carro usado não tem garantia. O que você quer? Acontece. Não, você já sabia. Você já sabia. Você fez um negócio abominável e condenável diante de Deus. Irmãos, é assim que o mundo age.
E a gente se habitua a fazer o que o mundo faz. E ainda diz, e aí a gente ainda tem a cara de pau de dizer que Deus abençoa. Claro que Deus não está nisso. Claro que Deus não está nisso. É como aquela pessoa que eu conheci uma vez, ia fazer exame de condução. Mas era um zero à esquerda, era uma negação, não conseguia nada. E conversando alguma vez com alguém, disse: olha, conheço um camarada que consegue isso para você, R$300. Você compra a carta, faz tudo, fica tudo certo. E a pessoa disse: oh Deus, muito obrigado, esse anjo que caiu do céu para me abençoar. É anjo nada, meu irmão. Você chama anjo a diabo e chama o diabo anjo, não pode. É claro que isso é uma coisa abominável, isso é condenável diante de Deus. O Senhor não está nisso. Veja, uma coisa pode dar lucro e não ser de Deus. O fato de algo dar lucro ou algo dar certo não significa que seja de Deus. Nós precisamos parar com essa inocência, que não é inocência, é esperteza. O negócio pode ser muito bom, o negócio pode render muito dinheiro, mas você sabe que ele é abominável. Vida moral dupla, participando, não sei o que é pior, mas participando de esquemas fraudulentos e ilícitos. Alguém chega para você com esquema: nós vamos nos dar bem, nós vamos ganhar muito dinheiro, cara. Olha, eu estou sabendo do esquema aí, a gente vai ganhar muito dinheiro. É um negócio de milhões. E você diz: mas o negócio é certo. Você acha que tem coisa certa? Você não sabe que tudo tem esquema? Mas o que é que tem? Não, mas é que o pastor pregou lá sobre a adorador do bezerro, e agora como é que eu faço? Aquela história toda. Não, que isso nesse negócio? Larga disso, deixa disso. A gente tem que entrar nesse negócio. E a gente acaba entrando em negócios fraudulentos, ilícitos. Coisa fraudulenta. Aí depois, querido, sabe o que acontece? Vai estar o seu rosto estampado em todos os noticiários. Eu ainda vou ter que ir na prisão orar com você. Naturalmente não vou pedir a Deus que te tire da prisão, mas que te mantenha lá, para que você possa ser depurado pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Cuidado com essa vida material, profissional. O que é que você anda fazendo? Irmãos, eu não conheço a vida de vocês. Eu não conheço a intimidade de cada um de vocês. Mas a gente sabe como o mundo, como as coisas acontecem. Cara, ninguém vai saber disso não. Isso aqui é muito bem feito. Isso é muito bem feito. Ninguém vai descobrir. Você acha que alguém vai descobrir? Ninguém vai descobrir. Mas, irmãos, ainda que ninguém descubra, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Irmãos, nós não podemos dar volta em Deus. Você pode dar volta em pingo d'água, mas em Deus você não dá. Não tem como enganar o Senhor. Não tem como enganar o Senhor. A palavra de Deus tem um texto que diz: olha, a madeira da sua casa, olha, a pintura da sua casa grita da parede, porque isso foi feito de forma ilícita e de forma corrupta. Irmãos, o que é que vocês andam fazendo? Como é a sua vida? Peça a Deus nessa manhã: Deus tenha misericórdia de mim. Mas, queridos, viver uma vida moral dupla em seu viver sexual e conjugal. É verdade. Acessando e se deleitando com pornografia e perversão virtual. A gente está lá na igreja, a gente levanta a mão, a gente canta, a gente adora, a gente parece que é crente. Mas depois, olha, nós somos consumidores de pornografia, de perversão, de toda essa coisa que vem através da internet. Meu irmão, peça a Deus nessa manhã: Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha compaixão da minha vida. Mas, queridos, vivendo e praticando adultério e prostituição, homens e mulheres casados, homens e mulheres solteiros, que vivem na prática do adultério e da prostituição, estão lá na igreja, são iguaizinhos a todos os outros, mas vivem na prática do adultério, vivem na prática da fornicação, que é o sexo entre solteiros, ou da prostituição,
que é o sexo vendido, embora essas palavras estejam muito juntas, elas vêm de uma mesma raiz chamada porneia. E tudo isso tem a ver com imoralidade na área do sexo. Gente, adultério é abominação. Relacionamento entre solteiros é abominação. Prostituição é abominação. É difícil alguém que se envolve com a pornografia, a perversão virtual, não se envolver com a prostituição. É quase impossível. Quem começa a acessar e a se deleitar com isso na internet, e talvez o inimigo tenha enganado você e dito, não, mas isso aqui não tem mal nenhum, eu estou aqui apenas me distraindo, etc e tal. Não está não, querido, querida, isso vai levar você inevitavelmente à prostituição. E nós temos hoje gente, e os adoradores do bezerro são essas pessoas. Quando diz lá que o povo saiu para se alegrar e folgar, é que o hebraico, a tradução do hebraico não é esta. A tradução do hebraico aí, a tradução ao pé da letra, é que o povo saiu para imoralidade sexual. Liberou geral. Eles fizeram tudo o que eles tinham vontade de fazer. Por isso é quando Moisés ouve aquele alarido, tadinho de Josué, seminarista, e ele diz, não, isso é eles estão felizes, é vitória. Moisés diz, não, não é nada de vitória não. Isso é o povo que está totalmente solto. Não é a voz dos vencedores, é a voz dos vencidos que eu estou ouvindo. Meus queridos, minhas queridas, nós precisamos consertar a nossa vida. Nós não podemos viver dessa forma tranquila. Jovens, Deus não aprova esse relacionamento. Eu sei que hoje há pais que aprovam. Eu sei que hoje há pais que aprovam. Eu sei que hoje há pais que chegam e dão lá o preservativo para o filho e diz, olha, negócio é não faça nada sem preservativo. Eu sei que há pais hoje. São pais modernosos. Acho que o nome disso é pai modernoso. E é claro que sobre o seu filho e a sua filha, é você que manda. Não é o pastor, é você. Você é autoridade sobre a vida dele. Mas, meus queridos jovens, você está doando ao outrem o que não lhe pertence. Já falamos sobre isso. O seu corpo pertence a duas pessoas: ao Senhor Jesus, antes de casar, e ao seu cônjuge, depois que você casa. Se você fizer diferente, você vai estar doando ao outrem o que não lhe pertence. Então fique atento a isso. Agora veja o que diz a palavra de Deus. Abra lá em 1 Coríntios 6, onde nós temos uma mensagem teológica profunda com relação ao corpo. Se você quer entender bem essa questão, e não é uma questão moralista, não é uma questão de igreja, não é uma posição pessoal ou particular, é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse Deus, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, eu não sou fiel por causa da minha mulher. Eu sou fiel porque esse corpo não é meu. Ele pertence ao Senhor Jesus. Ele pertence a Jesus. A questão não é ela, é o Senhor. Em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com Deus.
Em primeiro lugar, o meu compromisso é com Deus. Eu não posso unir esse corpo com uma outra pessoa, porque eu estaria conspurcando o templo do Espírito Santo. Você não pertence mais a você. Você não é dono do seu corpo. Esse corpo não lhe pertence mais. Você não pode fazer o que quer com o seu corpo. Essa história, o corpo é meu e eu faço o que eu quero, isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que o corpo não é meu e eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer. Tentação, todos temos. Vontades, todos temos. Todos temos as mesmas tentações, as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas seduções. A questão é onde você está ancorado. Se você está ancorado no seu próprio pensamento ou se você está ancorado em Deus. Se você está ancorado apenas no seu relacionamento conjugal, e aí sabe o que vem? Ah, minha mulher não está com nada mesmo. Ah, meu marido está com nada mesmo. Ah, o que é que tem? Eu não está com nada mesmo. Não, senhores. A questão não é conjugal, a questão é espiritual. A questão é espiritual. Ainda que ela não estivesse com nada, eu tenho um compromisso com Deus. Eu ia ter que falar com Ele. Eu ia ter que dizer para Ele. O meu compromisso é com o Senhor. Vocês não são de vocês mesmos. Essa é a teologia do corpo. Queridos, não é uma questão moralista, não. Não tem nada de moralismo nisso. Tem nada de igreja batista nisso. Ah, a igreja batista é tão rígida assim? Não. De jeito nenhum. É Bíblia, é Deus. Aí as pessoas tomam um susto. Lá na sua igreja pode. Na minha igreja pode tudo. Mas com o meu Deus é diferente. Irmão, se a gente for por igreja, por pastor, por fulano, está perdido. A gente tem que ir pela Bíblia. E naturalmente a igreja, o pastor, então, todos vamos pela palavra do Senhor. Ah, na sua igreja pode. Olha, o problema na minha igreja, a questão é o que a palavra de Deus afirma. A minha igreja segue a Bíblia. Então o que está na Bíblia? Ah, mas tem igreja que permite. Mas Deus é diferente. Entendam isso nessa manhã. O seu corpo não pertence. Seu corpo foi comprado. A menos que você não seja convertido. Então você vai se converter agora na marra. Você vai se entregar agora a Jesus. Mas se você é de Jesus, porque é muito bonito eu levantar a mão, eu sou de Jesus, aleluia, a gente fica cantando e aquela história. Mas meus queridos, qual é a repercussão disso no meu viver? Se eu sou de Jesus, eu não me pertenço mais. Esse corpo não é meu. E eu sei, a gente às vezes quer fazer tanta coisa com ele, mas não é o que eu quero. É o que Deus permite. E eu não quero desagradar ao meu Deus. Eu não quero desagradar ao meu Deus. Claro que todos temos tentações. Claro que todos nós somos seduzidos. Claro que as coisas estão acontecendo aí ao nosso redor. Eu sei. Eu sei que você, mulher, trabalha fora. Você está sendo seduzido o tempo todo. Você, homem, trabalha fora, seduzido o tempo todo. Eu sei disso. Eu acho que às vezes fico um pouquinho melhor que vocês, porque eu trabalho aqui dentro. E aqui dentro a sedução é bem menor. Fico lá lendo Bíblia, né? Fico lá no gabinete preparando sermão. Então, mas quando eu saio lá fora é um problema. Quando passa na banca de jornal, uma dificuldade. Quando entro para ver o jornal do dia, outra tentação. Mas a gente está sendo tentado o tempo todo. Eu até desconfio que esse pessoal gosta muito de uma novela chamada Gabriela. Vê essa novela, não tanto pelo enredo da novela, mas deixa para lá essas coisas, tá? Vamos falar sobre esse negócio. Mas eu lembro, houve uma novela no passado, Pantanal, vocês lembram do Pantanal? Pessoal, era muito engraçado. O pessoal dizia, pastor, são umas imagens da Amazônia lindas. Nada. Era uma... Não, aquela novela é uma fotografia linda. Me engana que eu gosto. Não, pastor, é negócio lá, um pôr do sol na Amazônia. E aí quando vinha assim, descia do pôr do sol, aí tinha lá uma tal de... aquele negócio. Vocês já viram? Agora eu estava reparando, lá tem uma feira de carro em São Paulo muito famosa lá, né? Deve ser. Vocês já viram? Uma pergunta. Por que é que do lado de cada carro tem um avião? Por que é que do lado de cada carro tem uma mulher bonita de saia curta? Por
que é que tem a ver carro com uma mulher bonita de saia curta? Não consigo entender isso. E aí você sabe que você olha, imagina quem a gente olha. O carro, naturalmente, né? Você fica olhando as curvas do carro, desenho do carro, o carro por dentro, você fica... É sedução o tempo todo, claro que é. Irmãos, ninguém está aqui com um discurso infantil, todos nós. Eu oro muito pelos jovens também, especialmente pelos jovens, eu sei a luta que é. É bem difícil, mas a questão é essa, é diante do Senhor, é você ser honesto, errou, desejou, cobiçou, vai para os pés do Senhor, coloca a boca no pó, confessa, diz: Deus, Senhor, está difícil, Senhor, e Deus vai te dando escape, e Deus vai operando na sua vida, e vai sendo maravilhoso, e você vai tendo experiências maravilhosas com o Senhor. Mas, queridos, adoradores do bezerro são aqueles que, apesar de religiosos, frequentam a igreja, são membros às vezes de igreja, mas eles vivem uma vida espiritual dupla. Uma vida espiritual dupla. Sabe como? Uma vida espiritual dupla diante de Deus. Sabe por quê? Porque na igreja, nas reuniões, onde essas pessoas vão, elas são tão espirituais. Até desconfio que são aquelas pessoas mais rígidas. Mas olha, na sua vida, na verdade, elas desprezam e se rebelam completamente contra a disciplina da piedade. São pessoas que não abrem Bíblia, são pessoas que não leem a palavra, são pessoas que não oram, elas não fazem nada disso. Parecem espirituais, mas não são. Por isso esse projeto que nossa igreja está lançando, juntamente com os grupos pequenos, os GAPs, projeto Piedade, desafiando cada um, e a gente está começando pelos grupos, cada um a ler 7 minutos e meio a palavra, e a orar 7 minutos e meio todo dia, mas é todo dia, só dá certo se for todo dia, não dá para, é todo dia, sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas não têm isso, o problema do adorador do bezerro é que ele despreza isso, ele se rebela contra isso, ele nunca pega na palavra de Deus, ele é totalmente indisciplinado, mais ainda, ele despreza e ele abandona o viver de santidade, ele não concorda com a palavra de Deus, ele não concorda com os sermões que são pregados, ele não aceita nada na vida dele. É interessante isso, não aceita nada, ele é contrário a tudo isso, ele não suporta a piedade e a santidade, não suporta isso na vida pessoal dele, ou na vida pessoal dela. É uma vida espiritual dupla. As pessoas oram, fazem às vezes até bonitas orações, e você diz: nossa, como esse irmão é tão espiritual. Não é nada, é tudo mentira, não há verdade nisso, não há uma vida piedosa, não há um viver pessoal com Deus, não há tenda, não há quarto, não tem aquele lugar onde eu entro para estar ali na presença do Senhor, não há boca no pó, não há laivo nenhum de santidade. Pelo contrário, isso não existe na minha vida. Eu fujo de santidade, eu fujo completamente disso. Ah, queridos, mas esses são aqueles que vivem uma vida espiritual dupla. Sabe como? Diante dos outros, negando a fé, dando mau testemunho, através dos seus pensamentos, através das suas palavras. Os pensamentos dessas pessoas não estão ancorados na palavra de Deus. Pelo contrário, questionam a Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Uma vez eu tive uma experiência que foi bem amarga. Bem amarga. Estava evangelizando alguém e tinha um crente do meu lado. E eu dizia, eu falava de Jesus e ele me questionava. E aquilo foi me dando uma irritação santa. Ainda bem que é santa. Irmãos, me deu vontade de mandar todo mundo para o inferno. Eu evangelizando, pedindo a Deus sabedoria, porque a pessoa, ela era de uma determinada religião e ela conhecia, né? E eu falando, e o irmão aqui do lado, olhando para mim e dizendo: não, mas pastor, mas isso aí também não é bem assim. E eu dizendo: mas você está comigo ou contra mim?
Sabe aquele zagueiro que faz gol contra? Não é? O camarada fazendo gol contra e eu dizendo, Deus, como pode o negócio? Sabe o que isso acontece? No trabalho, está lá você, Tadinho da Silva, dando o seu testemunho, falando de Jesus, dizendo, olha, a Bíblia prega, a Bíblia fala isso. Aí chega aquele irmãozão, né? Normalmente é um irmãozão, aquele aspecto, aquela coisa, fala alto, ei camarada, é aquele negócio todo. Você é mais na sua, mais tio. Aí chega o camarada, não sou crente, não, é. Claro que não é da Bibicopa, mas é... Também não posso falar dos irmãos da Metodista, né? Está errado, né? É de outra igreja lá, a gente não sabe de onde, né? Mas chega lá, não sei o quê. Aí o amigo lá diz, não, mas o irmão, o fulano aqui falou, tá? Não, que nada, é o fulano. Mas na sua igreja é assim, é? E você diz, meu Deus, é que bom. Você é crente? Sou, claro, crente. Aí já começa a dar um testemunhão lá. Não, aquela história toda, e você diz, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, é um adorador bezerro. Ele nega a fé através dos seus pensamentos, através de suas palavras. Não submete a palavra de Deus, não obedece à palavra do Senhor. Ele nega a fé através de posturas, através das suas atitudes. Você está lá no seu trabalho. Muitos irmãos já me contaram sobre isso. Eu já tive também alguma experiência sobre isso, né? Você está lá dando testemunho. Você está lá tentando ganhar aquela turma para o Senhor Jesus. Você está lá. Aí chega um crente lá para trabalhar com você. E aí começa... Eu lembro de um amigo querido. Eu trabalhava na Petrobras. E ele me contou uma vez exatamente isso. Exatamente isso. Ele trabalhava num turno, né? E no turno dele ele dava testemunho. O pessoal jogava revista pornográfica em cima dele. O pessoal pintava com ele, né? E ele, muito sábio, pegava a revista e dizia, bonito. Colocava lá, né? Aquela coisa. E o pessoal, e ele dando testemunho, e já tinha evangelizado, já tinha dado o livro. E enfim, fazendo um trabalho bonito, que ele era realmente do Senhor. Aí chegou um desses novos crentes, né? Que tem o crente e tem o novo crente, né? É como o novo rico. Novo rico é um perigo, né? É como o novo crente. Chegou o novo crente, não é crente novo não, é novo crente. Aí chegou o novo crente, era aquela história. Ei camarada, cheguei! Tá bom, a gente viu que você chegou, não precisa fazer tanto escândalo assim não. E aí chegou e tal, começou daquele negócio. Aí tinha lá, onde só tem homem, pior ambiente tem onde só tem homem. Aí aquelas piadas, e ele era o primeiro a tomar e contar a piada. O meu amigo dizia, pai, aí o camarada entrava na piada. Eu sei uma, sabe aquela do fulano? Ele diz, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Todo o trabalho que eu realizei aqui ao longo de uma vida, esse novo crente chega agora e vai desfazer. Adorador bezerro. Nega a fé através de postura, através de atitude. E o pior, ele diz que é crente no Senhor Jesus. Agora, a palavra de Deus fala sobre isso. Fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha o que diz a Bíblia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essas pessoas aí não são pessoas de fora da igreja, não. São pessoas de dentro da igreja. Elas têm aparência de piedade. Elas parecem crentes. Elas têm discurso de crente. Mas elas têm uma vida dupla.
elas levam uma vida dupla. Por isso a palavra diz, tendo aparência de piedade, mas negando. Como negando? Não vivendo no dia a dia, negando a eficácia dela. É aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a palavra de Deus diz, destes afasta-te. Por quê? Para que você não seja corrompido também, para que você não se corrompa. Os irmãos veem que aí a descrição ela é séria. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. São os dias que nós estamos vivendo já. Homens amantes de si mesmos. São pessoas orgulhosas, cheias de si, se acham avarentos, presunçosos, soberbos. Irmãos, como tem gente soberba? A palavra de Deus diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Mas a gente trocou esse versículo. Blasfemos, usam o nome de Deus em vão, brincam com as coisas de Deus, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos com as coisas de Deus, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Só aquelas pessoas nunca querem ir para o grupo pequeno, nunca quer vir para o culto, nunca quer ir para as coisas de Deus. O negócio é ir para o baile, para o barzinho, é ir para o inferninho, está sempre convidando, está aí na igreja, mas daqui a pouco passa o bilhetinho para você. Cara, fim de semana que vem tem uma festa que você não pode perder. É uma festa aqui do milho? Não, é outra festa. Afasta-te, afasta. Tem aparência de piedade, parece, mas não é. É uma vida espiritual dupla. Querido, dá-se o caso de você, ou eu. Ou os irmãos acham que essa mensagem não foi uma tremenda de uma paulada em mim? Irmãos, eu tive uma experiência tremenda com esse texto. Esse texto está no meu coração há tempos. Tremendo isso. Deus questionando, Deus sondando. Não há como esconder coisa nenhuma diante de Deus. Sua vida está nua, transparente diante do Senhor. Irmãos, não há e nunca jamais haverá algum aparelho que nos veja como Deus nos vê. Nós somos totalmente transparentes para Deus. O Senhor vê tudo em nós. Não tem PET scan, não tem nada, não terá nunca nenhum aparelho que nos veja como o Senhor nos vê. O Senhor tira uma foto, quando o scanner de Deus passa, não há nada, queridos, que não fique ali naquela tela. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a refletir diante do Senhor. Adoradores do bezerro são aquelas pessoas que são religiosas, se orgulham, batem no peito da sua religião, frequentam uma igreja, talvez até sejam membros de uma igreja, mas qual é o primeiro problema delas? Elas vivem uma vida pessoal dupla. Qual é o segundo problema delas? Elas vivem uma vida moral dupla. Qual é o terceiro problema dessas pessoas? Elas vivem uma vida espiritual dupla. Se você tem sido um adorador do bezerro, meu irmão, olha, isso agora é individual. Eu só posso responder por mim. E eu fui impactado com isso também. Irmãos, antes de eu pregar, as mensagens me pegam. E tem mensagem que me pega bonitinho. Então, a questão é essa. Se você ou eu temos sido adoradores do bezerro, vivendo uma vida pessoal dupla, uma vida moral dupla, uma vida espiritual dupla, ainda há esperança para você. A boa notícia é que eu não tenho aqui um exército de arma na mão para matar todos aqueles que não vierem. Irmãos, no tempo do Velho Testamento, isso me marcou muito. Morria mesmo. Moisés, irmãos, Moisés, o homem mais manso da face da terra, Moisés olhou e ele disse: quem está com o Senhor, venha para cá. Vieram só os levitas. Moisés, os levitas, cheios de ardor pelo Senhor, cada um pegou uma lança.
E Moisés diz: saia e matem todos os adoradores do deserto. Queridos, lidar com Deus não é fácil. Lidar com Deus não é fácil. Eu espero em Deus que nessa manhã você entenda isso. Lidar com Deus é a pior e a melhor coisa que existe. O nosso Deus é um fogo devorador mesmo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus mesmo. Mas ainda há esperança. E essa foi a grande palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E o Senhor dizia: filho, naquela época não tinha saída, mas hoje vocês podem olhar para a cruz do Calvário. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Arrependa-se, quebrante-se, reconheça o seu pecado e peça perdão ao Senhor. É isso que precisa acontecer. O problema, irmãos, é quando a gente sai de uma mensagem desta achando que está certo e o pregador está errado. Essa é a tragédia. Arrependa-se agora em nome do Senhor. Caia de Deus, reconheça: Deus, eu sou um pobre, miserável pecador. Davi diz: enquanto eu me calei, os meus ossos ardiam dentro de mim. Enquanto eu escondi do Senhor, e eu não suportava mais. Até que Davi foi para o pó, colocou a boca no pó, e aí veio então a alegria, veio o renovo do Senhor. Meu irmão, nessa manhã, arrependa-se, reconheça, quebrante-se, quebre-se diante do Senhor, reconheça o seu pecado, diga: Deus, eu estou vivendo em pecado, Senhor, eu estou vivendo. Irmãos, há uma diferença entre pecar eventualmente e viver no pecado. É diferente, todos nós caímos, infelizmente, todos nós caímos em pecado. Mas quando você cai em pecado, você se arrepende, você confessa, você abandona, você é restaurado. O perigo é quando você vive no pecado e você se justifica. Aí você está correndo o perigo da lança. Arrependa-se nessa manhã, quebrante-se, reconheça o seu pecado, peça perdão ao Senhor, abandone a vida de duplicidade e falsidade. Querido, abandone isso nessa manhã, viva uma vida de integridade, viva uma vida de verdade. Queridos, a vida de duplicidade e falsidade, ela é muito pesada. Ela é terrível, ela corrói por dentro. A vida de duplicidade e falsidade é um câncer espiritual que vai nos corroendo, que vai roubando a alegria, o prazer, a paz, vai roubando. Meu irmão, abandona isso hoje e viva uma vida de integridade. Eu quero dizer uma coisa: talvez alguns de vocês precisem de ajuda. Procurem ajuda. Procurem o pastor de vocês. Talvez você precise de ajuda de um profissional. Talvez você seja um viciado. E às vezes as coisas ficam difíceis. Eu quero dizer que há compaixão no Senhor. E o Senhor falou tanto isso ao meu coração. Queridos, há compaixão para você. Há compaixão. Mas você precisa primeiro se arrepender e querer mudar. E você está me olhando dizendo: pastor, eu não consigo mudar. Então está na hora de procurar ajuda. Porque quando a gente procura ajuda, a gente reconhece o erro. Enquanto não procura, a gente continua lá lutando. É aquilo que o Senhor falou contra Paulo. Você fica lutando contra os agrilhões. E o Senhor disse que era difícil para ele. Ele estava lutando contra aqueles aguilhões. Então para de lutar, pede ajuda, procura pastor. Pastor não é juiz, pastor é pastor de almas. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te julgar. O diabo coloca coisa na cabeça: eu não vou lá, vou levar uma bronca. Pastor não é para dar bronca em ninguém. Pastor é um levador de bronca. Irmãos, eu levo bronca o tempo todo. O tempo todo eu estou levando bronca. Às vezes eu tenho que dizer: Deus, dá um tempo, não aguento mais tanta bronca. Porque viver do lado do Senhor, irmãos, não é fácil. Como é fácil para vocês que vivem do lado dele? Procure alguém da sua confiança, um irmão mais velho, um mentor, um líder. Procure um profissional do Senhor, alguém que é crente no Senhor Jesus. Procura, abre o coração, compartilha e você vai começar. Eu já falei para vocês de 2 amigos, 2 homens de uma igreja.
Um deles tinha problema nessa área de pornografia virtual, e ele procurou um outro homem mais velho, e ele abriu o coração. Era uma pessoa de confiança, era alguém que ele foi conhecendo e conheceu, e ele um dia abriu o coração, e aquele irmão disse para ele: olha, eu já tive esse problema, o Senhor me abençoou, Deus me deu estratégias. E eles começaram a orar um com o outro. E é interessante porque esse que ainda era viciado, ele entrava em determinados sites, e eles combinaram lá algumas questões, alguns filmes. E aí eu já sabia, aquele mentor ligava para esse, na hora do filme, dizia: meu irmão, seja forte. E às vezes ficava ali no telefone orando, para que ele não acessasse, para que ele não entrasse naquele filme. Eu sei que é duro, não é fácil não. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu estou dizendo que há graça em Jesus para libertar você. O que eu estou dizendo é que você nessa manhã assuma: Deus, eu não quero mais essa vida não. Quero mais vida de duplicidade. Eu quero viver uma vida de integridade diante do Senhor. Queridos, abandonem a adoração do bezerro de ouro e adore somente e apenas ao Senhor Jesus. Isso é o melhor para a nossa vida. É o melhor para a nossa vida. Se você tem adorado o bezerro de ouro, meu irmão, eu quero dizer que há esperança para você. Eu quero dizer que o Senhor te ama. Eu quero dizer que o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Eu quero dizer que há perdão para você, há restauração para você. Ninguém está acusando você não. O que eu estou dizendo a você é que nessa manhã o Senhor tem poder para transformar a sua vida. Há transformação em Jesus. Peça a Jesus nessa manhã: Jesus, eu quero ser transformado, eu quero ser uma nova criatura para a glória de Deus. E o Senhor pode fazer isso em você. Talvez alguns de vocês estejam carregando fardos pesadíssimos, fardo pesado. Você está carregando um fardo sobre você, você não consegue tirar esse fardo, mas nesta manhã o Senhor Jesus diz: filho, eu posso tirar o seu fardo. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Deixa o Senhor trazer tranquilidade. Deixa o Senhor trazer paz. Deixa a paz do Senhor, deixa a paz do Senhor encher o seu coração. Queridos, naquela época, aquele povo viu tanta coisa, mas na primeira oportunidade, eles se afastaram do Senhor. Eu espero que você nessa manhã volte correndo para o Senhor. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há solução. E a solução é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu queria até um dia fazer um contrato com vocês. Quando eu começar a pregar, o telefone, o relógio parar. Agora eu olhei para o relógio, o tempo para, assim, que é uma assembleia, né? Fazer uma assembleia e fazer uma votação. Quem vota a favor, que quando o pastor começa a pregar, o telefone para. Aí todo mundo diz amém. Aí o telefone para, aí o relógio para. Aí é uma maravilha, né? Queridos, que Deus abençoe. Olhem para mim. Eu amo profundamente cada um de vocês. E amo mais aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. E amo mais vocês que são homens como eu. Eu não sou juiz de vocês. Eu sou um com vocês. Eu sou um com vocês. E quero dizer a vocês, só estou de pé pela graça e pela misericórdia do meu Senhor e Salvador. Se algum de vocês quiser compartilhar um pouco dessa caminhada, vem conversar comigo. Sem nenhuma restrição. Porque você não está vindo falar com um Deus, mas uma pessoa igualzinha a você. Igualzinho a você. Somos absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Talvez eu tenha algum tipo de experiência, você tem outras. Vocês, irmãs, eu amo cada uma de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que os tempos são difíceis. A barra está pesada. Não é fácil. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele dá forças para vencer. Há poder
na pessoa bendita do Senhor Jesus. E queridos, o melhor é servir ao Senhor Jesus. Tudo mais passa, mas Jesus Cristo é eterno. Não troque o Senhor por nada. Não troque o Senhor por um bezerro de ouro. Se você está começando a armar o seu altar, se você está começando a adorar um bezerro, nessa manhã desfaça o bezerro. Irmãos, nessa manhã, o que o Senhor está dizendo não é você que vai ser morto, é o bezerro que vai ser destruído. É o bezerro que vai ser destruído. Destrua o bezerro em nome de Jesus. Se existe algum bezerro na sua vida, você vai destruí-lo. É o que diz lá a Bíblia, vai esmiuçar esse negócio, vai esmiuçar esse negócio, vai esmiuçar, acabar com o bezerro e vai jogar isso longe e vai dizer: bezerro nunca mais. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não quero mais bezerro na minha vida. Eu sou de Jesus. O Egito está para lá. Eu sou de Jesus. Liberte-se do Egito nessa manhã. Todos nós viemos do Egito, mas às vezes fica coisa do Egito dentro de nós. Nessa manhã, peça ao Senhor: Deus, tira tudo que é do Egito do meu coração, e que Deus nos abençoe ricamente. Irmãos, que amor gostoso. Cada um de vocês é precioso para mim e precioso para o Senhor. Irmãos, não me vejam como melhor do que ninguém. Eu careço tanto da graça de Deus como cada um de vocês. Eu estou aqui de pé pela graça e pela misericórdia e pelas orações de vocês. A melhor coisa que eu ouço é quando o irmão, uma irmã diz: pastor, estou orando por você. Como eu preciso dessa oração. E às vezes tem alguns que ainda falam o detalhe maravilhoso: pastor, Deus me acordou de madrugada para orar pelo irmão. Só que às vezes os irmãos olham assim para mim e pensam assim: deve estar na pior, hein, pastor? Mas Deus está me acordando. E às vezes estou mesmo, está mesmo na pior. E às vezes o Senhor já está acordando você e ainda não aconteceu, mas vai acontecer lá na frente. O Senhor já está preparando o caminho. Nós somos tão frágeis, tão humanos, tão frágeis, mas o nosso Deus é tão poderoso. O nosso Deus é tão poderoso. Eu queria tanto abraçar cada um de vocês, como os judeus se abraçam. Irmãos, eu gosto no abraço dos judeus. Viu, Roberto? É o abraço. Sabe como é o abraço judeu? É aquele abraço assim. Aquele abraço gostoso. Eu sou um com você. Nós somos um em Cristo Jesus. Ninguém vai sair daqui nessa manhã se achando melhor do que ninguém. Mas se porventura algum de nós tiver algo do bezerro, vai ser repreendido agora em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão. Deus, eu te louvo por esta manhã. Eu te louvo porque hoje nós temos o que aquele povo não tinha no passado: a cruz do Calvário diante de nós. E eu peço agora, meu Deus, que o sangue de Jesus vertido naquela cruz esteja agora descendo sobre meu irmão, sobre mim, sobre o meu irmão e sobre a minha irmã. E que esse sangue do Senhor vá lavando agora, vá purificando a mente, o coração, o corpo, os olhos, ó Deus, purificando. Ó Deus, vá dando força, vá trazendo quebrantamento, arrependimento. Senhor, vá lavando agora, vá purificando e fazendo de cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Pai, se há alguém aqui nesta manhã que está tendo problemas com o bezerro de ouro, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, misericórdia sobre esse querido, misericórdia sobre essa querida. Deus, que ele não se continue rebelando ou revoltando, mas que ele caia agora diante de Ti. Senhor, que eu se renda agora diante de Ti. Ó Senhor, que ele não lute contra, ó Deus, os grilhões, que ele não recalcitre contra os aguilhões, mas que eu se quebrante, como Saulo de Tarso se quebrantou ali, e ele foi transformado, e ali começou, ó Deus, uma nova caminhada. Que uma nova caminhada comece agora, com o meu irmão, com a minha irmã, com esse jovem, com esse moço, com essa moça. É a minha oração, no nome santo, no nome bendito do Senhor Jesus. Deus,
nos leve em paz. Abençoe o almoço. Deus, toque o coração do povo para que suba lá. Senhor, nos dê um almoço maravilhoso. Abençoa aqui os alimentos, Pai. Abençoa, Senhor, para que possamos ter um restante dia abençoado. Abençoa, Senhor, à tarde. Abençoe a reunião do toque logo mais. O culto à noite. Deus, que esse seja mais um dia na Tua presença. É a nossa oração. É em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: amém e amém. Agora você vai sentar. Aí você vai baixar sua cabecinha, fechar seu olhinho, e você vai ouvir isso. Você vai ouvir ainda uma canção que o Senhor preparou. É o último pedacinho dessa manhã para você saborear. Que Deus te abençoe ricamente. Quando eu precisar de ti.